Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado, e estou aqui com o João Carlos Barrada, jornalista, e também com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato, que esta semana, excepcionalmente, entra por telefone. Neste episódio vamos falar sobre a Cimeira do G20, que se realiza este fim de semana em Nova Delhi, na Índia, e que será marcada pela ausência dos líderes da China e da Rússia. Vamos também analisar a possível aliança entre o presidente russo Vladimir Putin e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. The September event in New Delhi marks the culmination of all the G20 processes and meetings held throughout the year among ministers, senior officials and civil societies. Começando pela Cimeira do G20, esta vai ser a primeira vez que Xi Jinping não está presente no encontro anual que junta os líderes das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. O que é que justifica esta ausência e o que é que ela significa? Vasco. Bom, sobre a ausência do Putin, eu deixo o João talvez faça essa análise. Sobre a ausência de Xi Jinping, quer dizer, a questão é um bocadinho mais complexa, na medida em que nós não sabemos, quer dizer, não há uma explicação porque é que Xi optou por não estar presente. Há especulação e, portanto, a única coisa que nós, de facto, conseguimos fazer é especular. Mas é possível que esta ausência esteja relacionada com os problemas na relação bilateral com a Índia, entre a Índia e a China, porque há coisa de uma semana, foi publicado, que aliás não é o primeiro, mas foi publicado um novo mapa chinês que demonstra, ou que visa demonstrar que há dois territórios, no fundo, disputados entre a Índia e a China, que esse mapa reclama como chinês. Como os ouvintes se recordarão, até há uns anos atrás houve conflitos armados, morreram soldados dos dois lados. Isso é... Sim, 20 soldados indianos e 3 soldados chineses. Sim, exato. Portanto, isso é uma das razões que se especula. Eu acho que a ausência provavelmente se prende com outra coisa, que é a recente cimeira dos BRICS, que aliás nós falamos no programa. Eu creio que há um empenho muito grande por parte da China em transformar os BRICS num dos fóruns mais importantes de política internacional. E, por conseguinte, esta ausência é uma forma de desvalorizar o G20, que é visto, no fundo, como uma organização ocidental ou largamente controlada, dominada pelos países ocidentais. O outro problema é, obviamente, o conteúdo da declaração final. Tem havido alguns problemas que se prendem muito com a guerra da Ucrânia, com a condenação da guerra da Ucrânia, que muitos dos elementos do G20, a França e outros, querem ver no comunicado final e, obviamente, a Rússia não quer, mas a China tem muitas reservas em relação a isso. Portanto, talvez seja um conjunto destes fatores, mas a verdade é que nós não sabemos em definitivo, mas me parece que estas são algumas das razões que explicam a ausência. Referiste aqui dois aspectos que me parecem muito interessantes. Um foi a Cimeira dos BRICS, que falámos há 2 semanas, sobre a qual falámos há 2 semanas, mas já nessa Cimeira dos BRICS, o presidente chinês Xi Jinping, ele faltou inexplicavelmente a uma espécie de fórum que decorreu à margem da Cimeira, que juntou os principais líderes, um fórum económico, e também faltou sem qualquer explicação. E agora resolve faltar também aqui à Cimeira do G20. E o outro aspecto importante é a declaração conjunta, essa falta de consenso que, ao ocorrer, será a primeira vez que não existe uma declaração conjunta desde 1999. Exato. É possível que haja uma declaração, mas essa declaração a haver será uma coisa muito inócua, não é? Aliás, a Índia até introduziu nesta cimeira um conjunto de questões que têm que ver com o desenvolvimento dos países do Sul, com problemas ambientais,
que vai ao encontro dessa tentativa de gerar uma declaração, um consenso. Mas aparentemente um dos problemas neste momento é a França que, pelo menos por enquanto, continua a insistir que a condenação da Ucrânia tem de estar presente. Eu acho isso muito difícil, quer dizer, para não dizer impossível, que haja essa condenação em termos muito, muito claros, muito evidentes. Agora, regressando a Xi, não me parece necessariamente que se deva fazer uma leitura entre as duas ausências. Esta ausência em si parece-me ser mais relevante, mais importante, porque a China, se a gente recuar no tempo, a China sempre prestou muita atenção ao G20, porque era uma forma de Beijing se introduzir na economia internacional, ter uma palavra a dizer nestes fóruns da economia internacional. Mas diga-se passagem, quer dizer, que quem vai a esta cimeira é o equivalente a primeiro-ministro chinês, portanto não é uma desvalorização total, mas não deixa, a meu ver, de ser uma desvalorização, mas que se insere na grande estratégia da China dos últimos tempos, que é criar fóruns alternativos e desvalorizar os fóruns onde há uma influência ocidental. João, também vês nesta ausência esta desvalorização do G20 e um reflexo também do alargamento dos BRICS de que falámos há 2 semanas? É uma das hipóteses de explicação possível, porque nós temos de ver que o G20 foi criado, tal como o G7, na sequência de uma crise. E é essa a evolução que se tem de perceber. No caso do G7, ou seja, das maiores economias capitalistas, o nível de coesão é muito grande e foi criado na sequência dos primeiros encontros do nível de ministros das Finanças, depois do choque do petróleo de 1973. O caso do G20 é também fruto da necessidade de encontrar uma forma de cooperação internacional depois de mais uma crise. Neste caso, teve a ver com a crise financeira de 1998, que levou a este tipo de organização. E é uma organização que é extremamente peculiar porque começou a nível de cooperação também, sobretudo em relação a assuntos de ordem económica e financeira, e depois foi alargando, pouco e pouco, o seu âmbito. A partir de 2009 passou mesmo a ter um nível político acentuado, porque passou mesmo a ser uma cimeira de chefes de Estado. E é por isso que esta ausência de Xi Jinping é marcante e é por isso que a ausência de Putin é também bastante relevante. Convém lembrar que estas presidências são presidências que duram apenas um ano. E que, portanto, variam muito em função não só da capacidade política e organizativa dos Estados envolvidos, mas também da própria conjuntura política. Se no ano passado, apesar de já termos sobre a mesa a guerra da Ucrânia, ainda foi possível à Indonésia realizar algum trabalho relevante a nível de diálogo, digamos que ainda havia uma perspectiva de eventual diálogo político, este ano, no caso da Índia, isso já não aconteceu. É preciso lembrar que em todas as sucessivas reuniões que ocorreram este ano na Índia, nenhuma delas, mas absolutamente nenhuma, nem de ministros do comércio, nem de ministros da economia, nem de ministros ligados a questões ambientais, conseguiu produzir um comunicado final. Um dos objetivos, para além dos objetivos de política interna, de Narendra Modi, que apresenta esta realização da Cimeira em Nova Delhi como mais um sinal da consagração da Índia como grande potência, precisamente... Quando a presidência é rotativa, não é? Quando a presidência é rotativa, no próximo ano será a vez do Brasil. É preciso ver que as perspectivas de êxito do ponto de vista político e diplomático são extremamente reduzidas. Uma das propostas interessantes lançada ainda no mês passado, ou seja, de uma forma já tardia, por parte da Índia, foi a de um alargamento deste G20, porque este G20 tem 19 países e a União Europeia. Tem estados tão diversos como o Brasil, a China, há aqueles que fazem parte quer dos BRIC, quer deste conjunto dos G20.
E a proposta da Índia era que, como só há um Estado de África que está representado, que é a África do Sul, que deveria ser agregada à estrutura do G20 a União Africana. Ou seja, fazendo um paralelo com aquilo que é a União Europeia. É difícil que essa proposta venha a passar no final da reunião desta semana, mas é uma proposta em aberto por parte da Índia. Só que o G20 passou de ser um fórum de cooperação limitada, que depois se tornou num fórum mais amplo de discussão política e de negociação diplomática, e é um pouco como o Conselho de Segurança das Nações Unidas está totalmente paralisado a partir do momento em que a guerra na Ucrânia cava um fosso mais fundo, cada vez mais fundo, entre aquilo que são os países aliados e que apoiam o esforço militar da Ucrânia, os outros países que pretendem ter uma posição o mais neutral possível e aqueles países que se opõem à culpabilização única da Rússia. E aqui a ausência de Putin é relevante. Relevante porque, ao contrário do que aconteceu com a Cimeira dos BRIC, em que ele não se poderia deslocar à África do Sul, dado que a África do Sul é signatária do Tribunal Penal Internacional. Neste caso, na Índia, isso não é. No caso da Índia, ele poderia deslocar-se e não seria detido. E não haveria a razão legal para a sua detenção. Mas a opção que ele fez para manter uma certa coerência de não deslocação ao estrangeiro, temos de excluir a área de influência única e exclusiva da Rússia, foi, portanto, estar fora desta cimeira. O que é mais um sinal de isolamento e que depois nos levará para algo que vamos discutir. Mas deixa-me interromper-te aqui antes de falarmos de Putin, porque que é interessante, porque eu queria voltar aqui a uma questão que o Vasco abordou há pouco sobre a relação bilateral entre a Índia e a China e os problemas que houve relacionados também com aquele mapa que foi divulgado, mas internamente, Vasco, a Índia tem justificado a ausência chinesa como uma espécie de inveja pelo crescimento e pelo momento que a Índia atravessa. A economia indiana está a crescer mais do que a chinesa, cresceu 7%, ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo e com uma população jovem, e até recentemente colocou uma missão no Polo Sul da Lua. Esta justificação é mais interna ou esta rivalidade também se estende para além das questões fronteiriças? Não, eu creio que sim. Essa declaração, de facto, foi feita por um ministro, julgo que foi um ministro, um secretário de Estado indiano que fez essa declaração. Mas é relevante. O que é relevante, eu acho que é perceber duas coisas. Primeiro, a Índia está sensivelmente a um ano de eleições e, portanto, esta ida à Lua, agora esta cimeira, todo este protagonismo de Modi, quer dizer, é uma tentativa de afirmar a Índia um ano antes das eleições e tem surtido algum efeito, porque Modi é extremamente popular. Quer dizer, as sondagens demonstram que 80% dos indianos apoiam o presidente e apoiam o governo. E, portanto, esta agenda, esta ambição, toda ela, e o G20 faz parte desta ambição em política externa, é muito importante por razões internas. Mas há um fator também externo que é muito relevante, a meu ver, que é a relação entre os Estados Unidos e a China. Quer dizer, os Estados Unidos, desde a administração de Bush Filho, têm tentado forjar uma relação mais próxima com a Índia, de modo a que a Índia possa vir a equilibrar a China naquela parte do mundo. E isto depois traduz-se, por exemplo, na participação da China no Quad e, como estarão recordados, o mês passado, Modi foi aos Estados Unidos, falou perante o Congresso. Portanto, há aqui uma tentativa dos Estados Unidos de criar uma parceria estratégica, justamente, como disse há pouco, para equilibrar a China. Só que a Índia sabe que
não tem muito a ganhar com isso. O que a Índia tem de fazer é ter uma política externa relativamente autónoma, mais afirmativa, que pode, de modo a que a Índia possa gerir as suas relações da melhor forma possível com os Estados Unidos, obviamente, mas também com a China e com a Rússia. E, portanto, nesse sentido, este é, digamos, o quadro mais lato da política externa indiana, que é uma política externa de uma potência em afirmação, quer dizer, a relevância dessas palavras sobre a inveja é basicamente, revelam uma verdade, que é a China tem algumas preocupações legítimas, porque a Índia de facto está a emergir. Agora, se conseguirá fazer essa emergência, é um país jovem, é um país que está a crescer economicamente, mas é um país também com muitas dificuldades, muitos problemas, incluindo violência política interna, e portanto é este o quadro, digamos assim. E isso leva-me justamente à minha questão seguinte, João, porque se a relação entre a Índia e a China passa por um momento tumultuoso, já a relação entre a Índia e a Rússia, também na linha do que o Vasco estava a dizer, de querer ter uma política externa autónoma, a relação entre a Índia e a Rússia não aparenta qualquer problema. Quer dizer, Modi falou com Putin a semana passada, as relações económicas entre os dois países são boas, fruto do gás e do petróleo baratos russos, e, para além disso, as exportações de armas também continuam a ligar os dois países, porque 85% do armamento indiano é fornecido justamente pela Rússia. Sim, a estimativa é essa, apesar de a Índia ter tentado ao longo dos últimos anos, designadamente junto da França, diversificar o mais possível as suas fontes de abastecimento na compra de armamento. Mas, no entanto, continua a ser a Rússia o seu principal fornecedor de armamento e não é possível à Índia apostar numa ideia de corte abrupto de relação com Moscou. Isso nunca esteve em causa, nem por parte dos nacionalistas do Bharatiya Janata de Modi, nem por parte do Partido do Congresso. É algo que é algo estrutural à política indiana desde a independência, em 48, em contraposição ao Paquistão. Sempre houve isso. Jogando com os Estados Unidos, o Paquistão sempre muito mais próximo da China, a Índia muito mais próxima da Rússia. Isso está em vias de mudança, de qualquer forma, e está a decorrer precisamente quinta, sexta-feira, uma outra cimeira muito relevante, que é a cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático, em que, apesar de não fazer parte nem a Índia, nem a Rússia, nem a China, nem os Estados Unidos, a sua presença é uma presença política muito forte. Essa cimeira que está a decorrer em Jacarta está marcada por duas grandes questões: os litígios de boa parte das nações do Sudeste Asiático, sobretudo aquelas da zona de arquipélago, em relação aos projetos expansionistas da China, designadamente o tal mapa que foi divulgado esta semana pelo governo chinês, que reafirma as reivindicações territoriais sobre territórios em disputa com a Índia e territórios no mar do sul da China, o mar da China meridional. E houve até crítica pelo facto de Biden não se deslocar a Jacarta para estar presente nessa cimeira. E uma outra questão que envolve também o equilíbrio entre as diversas potências da região é um assunto intratável que tem a ver com a junta militar de Myanmar. Mas isto reflete-se tudo naquele jogo de equilíbrios que é recorrente neste tipo de situações e da necessidade da Índia, de facto, de estabelecer uma política o mais independente possível, e, de momento, está a consegui-lo. Mas está tudo muito dependente da evolução da guerra. Mas um aspecto, por exemplo, a cooperação que existe entre a Arábia Saudita e a Rússia a nível da manutenção do petróleo a um nível de preço elevado. Ambos os países anunciaram esta semana também novas reduções das suas cotas de produção e, de facto, o petróleo está já a $90 o barril, com tendência a subir
sendo previsível até que chegue aos $100 por barril, de onde que as remessas, as vendas que a Rússia faz a preços mais baixos a Estados como a Índia e também como a China se tornem ainda mais relevantes. E a ausência de Putin desta cimeira marca até esse ponto que nos dá precisamente a passagem para o segundo tema, a tal eventual cimeira com... Mas antes de irmos aí, tema. há uma questão, só para encerrar esta questão do cimeiro do G20, é um outro pormenor, se calhar à parte, mas que é interessante porque subjacente ao encontro há uma questão nacional, digamos assim, porque o presidente indiano, Narendra Modi, assinou os convites para esta cimeira como presidente do Bharat, a denominação em hindi e sânscrito que é preferida pelos nacionalistas do partido. E que está, atenção, a Constituição indiana nesse aspecto é clara, a polémica é gigantesca, como tudo o que tem a ver com Ou seja, o vou ter projeto uma mudança de nome do país. não é propriamente uma mudança de nome, porque é um dos nomes oficiais do país. A questão é que, e isto já levantou críticas, quer por parte do governo regional do Tamil Nadu, quer por parte dos políticos da oposição, ligados sobretudo ao Partido do Congresso, de considerar que isto é mais uma jogada de nacionalismo hindu, acentuada por Narendra Modi. É uma questão muito interna à Índia e que tem a ver com esta necessidade, em clima quase que pré-eleitoral, de reforçar ainda mais aquilo que são os slogans nacionalistas que mobilizam de facto no centro e no norte da Índia fortemente o eleitorado a favor do partido de Narendra Modi. E é uma vez mais um jogo complicado, porque a Índia é um país com muitas línguas oficiais, a denominação Bharat é uma denominação que não levanta problemas, que habitualmente não é usada na documentação oficial, é o nome em sânscrito, é o nome em hindi, mas não tem sequer a ver o recusar o nome Índia como se fosse uma expressão ainda de passados colonialistas. Não é isso, é uma jogada política interna, mas mais complicada e que agrava aquilo que são as dissensões religiosas na Índia, como o Vasco sublinhou há pouco. Vasco, isto à distância tem esta dificuldade. Queres acrescentar mais alguma coisa? Muito bem. Então, passamos à frente. Esta semana foi divulgado que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deverá encontrar-se com Vladimir Putin em Vladivostok, à semelhança do que já aconteceu em 2019. Уважаемый господин председатель, мне очень приятно видеть вас в России. Наши коллеги давно договаривались об этой встрече. Este encontro deve decorrer em simultâneo com o Fórum Económico Oriental, que decorre entre 10 e 13 de setembro na Universidade Federal do Extremo Oriente. Este encontro entre os dois líderes é uma aliança de conveniência do que podemos eventualmente considerar como dois Estados pária neste momento? Vasco? É também, mas vamos lá ver. Esta reunião já estava agendada, esta reunião do Fórum Económico já estava agendada e só se tornou relevante, quer dizer, só foi colocada na agenda, e em parte é por isso que estamos a falar dela, não por causa dos Estados Unidos, não é? Foi o Departamento de Estado que veio a público dizer que, eventualmente, há aqui um problema que se traduz nesta nova relação ou reaproximação entre a Coreia do Norte e a Rússia. Eu duvido muito que estivéssemos a focar este assunto se esta afirmação não tivesse sido feita pelos americanos. Agora, qual é o problema? É evidente que a relação entre a Rússia e a Coreia do Norte está a mudar, mas não é só a relação entre a Coreia do Norte e a Rússia, é a relação entre a Rússia e a Coreia do Sul, entre a Rússia e a China, quer dizer, há um conjunto de relações que estão em vertiginosa mudança por causa da guerra da Ucrânia. Dir-se-á que se não houvesse essa guerra, Putin não teria necessidade nenhuma de procurar armamentos
na Coreia do Norte, como não teria necessidade nenhuma de procurar drones no Irão, como é notório, como tem vindo a fazer. Portanto, isto é o problema. O problema é que a Rússia, à medida que esta guerra continua, tem de fazer este tipo de investida junto de regimes com os quais tem uma relação complexa há muitos anos. É preciso recordar que a Coreia do Norte é uma criação da Rússia. Kim Il-sung, o fundador, o avô do atual líder da Coreia do Norte, era um soldado do exército. Depois criou-se toda uma mitologia em volta de Kim Il-sung como um guerrilheiro. Não. Kim Il-sung era um soldado da Rússia que vivia na Rússia, cujo filho Kim Jong-il, que depois veio a sucedê-lo na liderança do país, também nasceu na Rússia, e foi imposto como líder da Coreia do Norte pelos russos. A partir daí é evidente que houve uma relação muito complexa com a Rússia, porque ao mesmo tempo que a família Kim precisava da Rússia para sustentar o regime, ao mesmo tempo quis desenvolver a sua autonomia. Portanto, isto é o que tem acontecido nos últimos 20 ou 30 anos, acentuou-se com o fim da Guerra Fria e nos tempos mais recentes, quando ainda se pensava que a Rússia se transformaria num país bem comportado internacional, aumentou a distância que Moscou quis colocar em relação a Pyongyang, mas nos últimos tempos, de facto, a relação tem vindo a mudar. Já o ano passado, nas Nações Unidas, a Rússia vetou uma resolução que visava acentuar, aprofundar as sanções que existem neste momento na Coreia do Norte. Portanto, isto é uma coisa um bocado complicada, mas para simplificar, o que diria é o seguinte: os russos, à medida que estão crescentemente isolados, é óbvio que querem forjar uma nova relação com a Coreia do Sul, com a Coreia do Norte. Os coreanos, depois do fracasso da abertura de Trump, recordem-se que Trump, enfim, teve aquela, a meu ver, infeliz abertura, mas de qualquer forma fracassou, e agora tentam, obviamente, recuperar algumas relações. O problema aqui é que a grande relação da Rússia nos últimos anos tem sido com a Coreia do Sul, a relação comercial, e a Coreia do Sul é muito importante para a economia russa. Agora, com as sanções resultantes da guerra, a Coreia do Sul tem-se vindo a afastar da Rússia, e eu creio que uma das leituras possíveis aqui também é que esta aproximação de Putin a Kim é também uma tentativa de pressionar a Coreia do Sul de forma que Seul possa pelo menos ter uma relação com Moscovo mais normal do que tem sido o caso desde que começou a guerra da Ucrânia. Este encontro já vem obviamente a ser preparado há algum tempo e curiosamente em 27 de julho, ao comemorar o 70º aniversário do que a Coreia do Norte classifica de vitória na Guerra da Coreia, Kim Jong-un teve como convidado especial num desfile militar o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu. Exato, e isso é um indício de que a negociação foi consumada. Concretizar-se nessa altura. Mas só um ponto: nós não temos a certeza absoluta sobre se este encontro se vai realizar já a muito curto prazo, ou seja, aproveitando essa conferência que vai ocorrer em Vladivostok, por uma razão simples: é que isso irá coincidir com o fecho da cimeira do G20 em Nova Delhi, e Putin não estar presente em Nova Delhi para estar presente no encontro em Vladivostok com Kim Jong-un não é propriamente
o mais atinado do ponto de vista diplomático. Mas poderá ocorrer na segunda-feira, ou na terça, ou na quarta-feira. Há indícios de que vai ocorrer qualquer coisa a curto prazo. O Vasco tem toda a razão em sublinhar esse aspecto da Coreia do Sul, da pressão que isto também visa exercer do ponto de vista de Moscou sobre a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul também é um potencial fornecedor de munições à Ucrânia. Ou seja, assim como Moscou precisa de obuses e de munições sobretudo para a sua artilharia por parte da Coreia do Norte, também a Ucrânia está em grandes dificuldades para garantir os seus fornecimentos de munições e de outro tipo de armamento. E a Coreia do Sul, tal como a Coreia do Norte, que tem imensos arsenais, é um dos potenciais fornecedores, sobretudo de obuses de artilharia. Só que a legislação sul-coreana proíbe a sua exportação para Estados que estão em situação de guerra. Este é um aspecto. Agora, é extremamente complicado para Putin esta manobra para com a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte vem a gozar de um apoio acrescido ao longo dos últimos 2 anos, quer por parte da Rússia, quer por parte da China, no sentido de não ser alvo de ainda mais sanções e de condenações por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cada vez que testa mísseis, sobretudo os mísseis balísticos. E, assumidamente, Pyongyang reconheceu que falhou 2 tentativas de lançar um satélite espião, que é vital do seu ponto de vista de capacidade militar. E tem também um outro objetivo, que é o de desenvolvimento de submarino com capacidade de propulsão nuclear que permita o lançamento de mísseis balísticos a partir do submersível. Aqui são áreas onde a cooperação com a Rússia, ou seja, o fornecimento de tecnologia, é relativamente aceitável do ponto de vista quer de Moscou, quer do ponto de vista de Pequim. Mas, mais do que isto, não. Porque a Coreia do Sul é, quer para Moscou, quer para Pequim, demasiado instável para que possa haver algo que lhe permita desenvolver ainda mais a sua capacidade de nuclear militar, sobretudo num aspecto que é um aspecto muito técnico e muito difícil de conseguir, que é o de tornar transportável em formato mínimo as suas ogivas nucleares. Isso é algo em que a Coreia do Norte tem tido avanços, mas tem tido grandes dificuldades e em que nem a Rússia nem a China até agora prestaram um auxílio técnico. Isso será algo que Kim Jong-un pretenderá, isso será algo que, mesmo numa situação bastante difícil como é a de Putin agora, a Rússia não se poderá permitir, nem a China poderá permitir, e muito menos ainda aquilo que seja a eventual realização de um novo ensaio nuclear por parte de Pyongyang. Mas a síntese é, de facto, aquela, no sentido em que o Vasco estava a apontar, de 2 regimes extremamente isolados, em que a conjuntura favorece Pyongyang e que, portanto, é de aproveitar esta abertura, dada a necessidade de munições, dada a necessidade de obuses por parte da Rússia para o seu esforço de guerra, e a Rússia que terá também a capacidade com o fornecimento de alimentos para superar aquilo que são as constantes e recorrentes situações de fome generalizada ou pontual na Coreia do Norte e sobretudo também de pagamentos em dinheiro contado que a Coreia do Norte precisa muito devido ao seu isolamento por via das sanções internacionais. Muito bem, vamos então passar às sugestões de livros para esta semana. Vasco, tens alguma coisa preparada? Tenho.
um livro que se relaciona com aquilo que eu há pouco referi sobre os mitos da história da Coreia do Norte e não só. O livro é uma coisa que se chama Dancing on Bones, Dançar sobre Ossos, e o subtítulo é História e Poder na China, Rússia e Coreia do Norte. É um livro do ano passado, de 2022, e o que é que se pretende fazer? Olhar para como estes três países, ao longo da sua história, reescreveram a história para legitimar o poder, com uma incidência muito especial sobre a forma como Putin, Kim e Xi desenvolveram esse processo. E é muito interessante porque nós percebemos que certas coisas que no passado, por exemplo, a Grande Guerra Patriótica, a forma como está a ser politicamente utilizada por Putin para legitimar o regime. Quer dizer, podia dar vários exemplos, mas o livro é muito interessante porque mostra que a história não é definitiva, e neste tipo de regimes autocráticos, está constantemente a ser reescrita para legitimar o poder, e muitas vezes nós caímos nestas narrativas sem perceber qual o objetivo, qual o propósito de países como a China, que tentam transmitir essa versão da história que muitas vezes não é uma versão, é um mito. João? Este som fatal. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Isto porquê? Porque este ano de 61, em que Salazar faz esta declaração, foi de facto um ano fatal para o regime. E acabou de sair, foi lançado precisamente esta semana, mais um volume da investigação que Valentim Alexandre, um dos grandes especialistas portugueses sobre esta matéria, está a fazer em relação ao colonialismo português, à sua evolução desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ele já tinha lançado 2 livros, um chamado Contra a Corrente, que analisava o período que vai desde o final da guerra até o início dos anos 60. Lançou depois um outro, Os Desastres da Guerra, que aborda o início do ano de 1961, e agora saiu O Fio da Navalha, a defesa do Império, que aborda o resto do ano de 1961. Isto poderá parecer que Valentim Alexandre está a fazer uma história narrativa muito minuciosa daquilo que foi a evolução política, diplomática, social e económica deste período. Ele está a fazer isso, mas com uma escrita que é uma escrita densa, mas que avança muito bem e que capta bem os episódios. Eu estou ainda a acabar a leitura deste No Fio da Navalha e fui logo pegar, por motivos de ordem familiar, num dos episódios notórios da época, que é o episódio de 31 de julho de 1961. Porquê? Porque o meu pai, desde que eu era pequenino, e o meu pai era alérgico ao Salazar e a Caetano, andava sempre a lembrar-me que as desgraças do Salazar e de Portugal, em boa parte, tinham começado precisamente nesse dia 31 de julho de 1961, quando Portugal pegou fogo ao seu forte de São João Batista de Ajudá, no atual Benin. Foi, de facto, é um tema que é, obviamente, abordado por Valentim Alexandre nesta obra, e foi o quê? O Benin, que se tinha tornado independente em 1960, não aceitava que houvesse aquela relíquia do velho colonialismo português no seu território. O forte era um forte que estava desativado, tinha apenas um residente e um secretário. Mas pediu ao governo português para abandonar o forte. Este forte é uma história muito antiga, que vem desde o século XVIII, porque foi essencial para o tráfico
de escravos, da chamada Costa dos Escravos, para o Brasil. E, aliás, há uma personagem que se tornou muito conhecida, que foi o Francisco Félix de Sousa, que foi conhecido como o vice-rei de Ajudá. Isso depois até deu origem a um romance que teve uma grande repercussão internacional, de Bruce Chatwin, um escritor inglês, e deu origem a um filme, Cobra Verde, por Werner Herzog. Mas o que aconteceu foi que este incêndio do Forte de São João Batista de Ajudá foi apresentado pela propaganda do regime como mais um ato heroico, um ato altivo, como afirmava a propaganda, de resistência do regime contra aquilo que eram os ventos contrários, e aquilo até que começou a ser chamado como a traição do Ocidente. E, de facto, isto já não teve a ver, já teve mais impacto, teve um impacto a nível da percepção de que os tempos estavam a mudar, um impacto muito limitado ainda junto da oposição a Salazar, que nesta altura só o Partido Comunista propagava uma ideia de independência para as colónias. O resto eram projetos ainda federativos por parte da oposição, e que depois foi mais um sinal. Não foi como perder logo nos anos 50 daqueles dois pequeninos enclaves que havia em Damão, na Índia, que foi o caso de Dadra e Nagaraveli. Esta perda do forte de São João Batista de Ajudá foi de facto um daqueles momentos deste ano de 1961, que foi depois o ano também, o ano do levantamento em Luanda, o ano dos massacres de Baixa de Caçães, e este ano do para Angola, rapidamente e em força. Muito bem, muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado. Tem na capa um guia de 11 páginas sobre onde podem encontrar os melhores petiscos a 1 hora de distância de Lisboa e do Porto. Temos também uma investigação a uma rede de extrema-direita que se dedica à divulgação de propaganda russa em Portugal. Como habitualmente, pode ouvir-nos no site da Sábado, em todas as plataformas de podcasts e no canal do YouTube da Sábado. Até para a semana. Conselho de Segurança.